pessoal, eu sou Anderson Rosa, conhecido no meio esotérico e esquizotérico como Frater Goya, né? E a gente está lançando aqui uma ideia de um podcast sobre cultura, né? Cultura em geral, música, teatro, quadrinhos, literatura, filmes e tudo mais que caia na nossa zona de interesse. Fala galera, sou o Raya Roger, sou músico, professor de guitarra e violão e pentatônica é a melhor escala, já vou dizendo já. E tô aqui já para dizer também que eu vou mais ouvir hoje do que falar. Nosso querido Anderson aí já fez toda a pauta, estudou pra caramba, não vou deixar de fazer ele falar menos, né, já que ele teve todo esse trabalho. É isso aí. E aí galera, o Marcelo Zarski falando, sou músico também, professor de guitarra. E o Elvis não é o rei do rock. E quem que você acha que é o rei do rock, na sua opinião? Tem um rei? Então, aí que tá, né? Pra mim o rei do rock é o King Crimson. Ele é o rei. O rei Carmesim, é isso aí. Então, gente, e como a primeira ideia do nosso cast é sobre os anos 50, a gente até está idealizando. Eu vou adiantar um pouquinho a programação, mas ao mesmo tempo saibam que, como vivemos tempos líquidos, as ideias podem ir pelo ralo, né? Então a gente está com a ideia de começar a nossa estrutura do programa falando um pouco sobre a história da música pop a partir dos anos 50. Talvez num programa posterior a gente fale dos períodos anteriores a isso, falando do nascimento do blues, bebop, o jazz, as Dixie Bands e tudo mais, que aí já é uma especialidade mais do Marcelo do que minha, mas no momento a gente vai trabalhar por décadas, né? Então falando das músicas dos anos 50, as músicas dos anos 60, 70, 80 e assim por diante, e temas correlatos a esse período, sempre contextualizando com um momento sociocultural e falando por que essas coisas foram importantes naquele momento. Então, quando a gente pensa no rock, a gente já vem aquela ideia, mas quando que surgiu o rock? Existe um momento em que ele surgiu? Como que funcionou isso daí? O que estava rolando que acabou culminando no rock, que já nasceu e morreu tantas vezes, né? Pelo menos uma vez por década vem alguém e diz, o rock morreu. E ele continua aí tendo sua sobrevida. Sempre antes de entrar nesse meio, será que a gente consegue definir o que é o rock? Eu acho que é importante. Rock é uma atitude, um estilo de vida, um estilo de música? O que a gente pode dizer, você acha? Então, eu acho que o rock ele é principalmente uma atitude, né? E por incrível que pareça, a hora que for falar da história, a gente vai ver um pouco disso, porque as pessoas têm muito o estigma do roqueiro, né? Até hoje, você vai lá, nossa, o cara tem a maior pinta de roqueiro. Então sempre tem isso. E você já vem com um preconceito que as pessoas trazem estabelecidos. Só que, curiosamente, a hora que a gente for ver a história, parece que fica aquela questão do quem veio antes, o ovo ou a galinha, porque na realidade o tempo exigiu que essa atitude aparecesse e ao mesmo tempo essa atitude naquele tempo passava meio desapercebido e foi se afirmando cada vez mais, né, o rock and roll. Mas para mim particularmente, eu acho que o rock é mais atitude do que música propriamente dita. Você pode ter o rock permeando a arte como um todo, né? O teatro, a literatura, a música. Eu acho que o canal principal é a música. Não é simplesmente uma guitarra com distorção, né? Não. Já viram um rock, né? Bem colocado, né? Os primeiros rock and rolls não tinha nem distorção, exatamente, assim, né? Tipo, se você pegar as coisas do Chuck Berry lá mesmo,
a guitarra limpa quase. O Elvis mesmo, O Elvis, né, assim. Mas que nem você falou, eu concordo com isso daí. Eu acho que é mais um movimento social, assim, como qualquer outra arte, né? Só que pensando em rotular, né, assim, porque o foda é rotular as coisas, né? Daí foi tudo, cai tudo no mesmo pacote, né, quando você vai rotular. Tipo, isso é rock. Daí tudo parece que é daquele jeito, é denominado rock. Às vezes o próprio... Vai afunilando, né? Exato, às vezes o próprio cara que tava fazendo, o próprio músico, ou sei lá, artista da época não pensava nisso, enxergava isso. E foi ver depois, beleza, chamaram isso de rock. Mas eu também acho que tem tudo a ver quase com um anacronismo, né? Você tá trazendo uma palavra do futuro com o tempo que não existia ela ainda, né? Mas eu acho que é meio que isso daí, eu acho que é meio que mais atitude, assim, tipo um movimento de atitude, tipo assim, de romper com algumas coisas, ideias, assim, tipo, tanto da música quanto de maneira de viver, né? Porque, por exemplo, o rock é dos anos 50, mais ou menos, o período que surgiu, né, movimento, né? Então se você pegar, o que rolava nos anos 50, musicalmente, assim? Rolava, por exemplo, as rádios tocavam os big bands, tocavam o jazz bastante, né? Que era a música popular da época, né? A Broadway, era os musicais, né? E o rock veio e tipo assim, os meio... caras de gravatinha. De gravatinha. O rock veio meio que saindo disso daí, né? É mais assim... É quase que, vamos dizer assim, ficou, não sensual, eu falo, mas assim, ficava mais... Eu acho que quase que saía daquele lance de um comportadinho, vamos dizer assim. Será que dá pra dizer que era uma contracultura? Meio que isso. Tá, né? E é justamente isso que eu quero comentar agora, né? Então, o que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Você citou aí o começo dos anos 50, então a gente tem que ver que quando o rock surge nos Estados Unidos, nesse período, ele vem exatamente de um período de pós-guerra. Então, quando os Estados Unidos ganha ajuda, né, não ganhou sozinho, mas foi quem pôs o ponto final na Segunda Guerra Mundial, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, então os Estados Unidos sofreu um boom muito grande de crescimento, tanto econômico, quanto tecnológico, né? O pessoal pode dizer que tem aliens aí metido no meio, mas na verdade... Fica para outro podcast essa conversa. Isso é outro podcast. Mas ela veio, essa economia foi motivando as pessoas para uma vida melhor. Então a cultura do pós-guerra para os Estados Unidos foi um período de amplo crescimento. Lembrando que eles tinham recém saído, né, da crise de 29, que quase todo mundo morreu de fome lá. Inclusive já puxando um assunto. Tipo pós-guerra daí. É o pós-guerra. Né? Na época de 29, que você tem a Grande Depressão, tem um seriado muito bacana que eu acho que ilustra muito bem isso, chamado Carnivale, que é sobre um pessoal de circo, só teve 2 temporadas, é muito bacana, é um seriado meio obscuro, e ele se passa exatamente nesse período de pós-guerra. Então esse pessoal fica viajando por várias cidades americanas e no geral naquela região ali meio fronteira com o México, Texas e tal, que aí tem aqueles desertos. Nossa, você sente o calor, você assiste o seriado e fica com a boca seca e você vê aquela miséria, mães com bebê de colo mortos no colo. É muito tétrico, assim, é um seriado mais tenso. E acho que é 2002, 2001. Que você falou. É Carnivale. Tem um outro que é o Carnival, que acho que tá na Amazon, coisa assim, que é de fadas, né? É bem legal. Mas esse Carnivale é mais antigão. Acho que é 2002, 2001, 2003. Então ele ilustra muito bem esse período para quem quer saber um pouquinho de como foi a época da depressão. Eu acho que ilustra muito, de maneira muito crua. E daí quando tem o pós-guerra, começa a aparecer eletrodoméstico, vem a televisão, a geladeira uma em cada casa. Então isso cria um otimismo muito grande na cabeça do americano. Ele é onde... E daí, vindo de uma economia de pós-guerra, o que acontece? Todos os recursos foram voltados para a guerra, ou seja, você quebrou a economia do país.
E uma forma de recuperar essa economia era incentivar as pessoas a comprarem. Então isso até hoje é muito forte no americano, de comprar o produto local. Então temos que comprar aquilo que é produzido na América. Não é à toa que o Trump está criando essa confusão toda com a China, né? E ao mesmo tempo querendo criar uma reserva de mercado. Então valorize o produto americano, valorize os carros americanos, são melhores que os japoneses, né? Naquele Dead 70 Show, você vê o pai lá do personagem principal, que ele tem muito isso, né? Eu jamais vou comprar um carro japonês, né? Carros japoneses não são de confiança. Então, isso é muito da cultura criada nesse período, porque você tinha que incentivar a economia. Então, ao invés de eu comprar um produto estrangeiro e mandar valores para fora do país, eu vou comprar do meu vizinho. Então, eu vou comprar da Ford, da General Motors, né? Das empresas de lá. E isso foi uma das formas de alavancar a cultura, e ao mesmo tempo surge aí a Guerra Fria, e vem com o Joseph McCarthy o marcartismo, né? Que era aquela cultura do melhor morto do que vermelho, que era melhor você morrer do que ser comunista, né? E isso também se instala no pensamento americano. E teve vários pessoas que foram atingidas, né? Roteiristas de cinema que fizeram greve, foram todos rotulados, tiveram que depor no Senado, né? O próprio Charlie Chaplin foi atingido, Bertolt Brecht foi atingido, todo mundo era acusado de comunista, né? Até dá para, desculpa aí, mas dá para fazer um paralelo até com o que está acontecendo no Brasil, né? Hoje está se polarizando de maneira absurda, ou você é de esquerda ou você é de direita. E naquela época também, qualquer pessoa que não concordasse com o poder estabelecido era considerado comunista, e daí era execrado tanto pela política vigente quanto pela população em geral. Então vidas e famílias inteiras foram arrasadas com isso, né? Surge aí também o American Way of Life, que tem a ver com esse consumismo, né? Onde se agrava a questão racial, porque aí você surge aquele movimento WASP, né? White Anglo-Saxon e Protestant, né? Que daí você tem o auge lá daquele preconceito contra o hispano, contra o negro, que aí tinha segregação, ônibus e banheiros para brancos, para negros. Para você ter ideia, no próprio Pentágono, ainda hoje sobrevive lá, não está mais sendo usado dessa forma, mas o Pentágono foi construído com banheiros específicos para brancos e banheiros específicos para negros. Né? Então imagine, o cara está defendendo o país, tomando tiro do país, e você é negro, cara, então você vai para aquela salinha ali, né? Então foi o auge, foi esse período, e se ao mesmo tempo começou a surgir uma segurança, entre aspas, ali, econômica, uma segurança social para o americano médio, ao mesmo tempo isso começou a gerar tensões muito grandes. É isso que eu quero salientar, porque o que aconteceu? Dentro desse contexto, os jovens que são filhos ali do período da guerra, né, se você for pensar alguém que nasceu em 35, 39, estava entrando na adolescência nesse período. Ele cresce com um ambiente de muita restrição, porque ele tem que ser naquele formato, você tem que usar o cabelo que todo mundo usa, a roupinha que todo mundo usa, então todo mundo um comportamento padrão, porque fora disso era perigoso, fora disso havia a chance de você querer comer criancinha e ser comunista, você virava um perigo social, né? Você não podia se relacionar com negros porque eles eram sujos, eles eram menos que nós brancos, né? Então isso aí criou um caldeirão para o surgimento do rock. Na colinha que tá aqui, né, dessa revista, o pessoal cita aqui 3 filmes
dessa época aqui que é bem interessante, pessoal, que retrata bem esse momento, né? Um é O Selvagem, de 1953, o outro é Juventude Transviada, de 55. Que é o cara que morreu, né? É do James Dean, exatamente. E o outro é Sementes da Violência, de 55 também. O Que fala que retrata bem esse período que você está comentando. Exatamente. E uma das músicas que aparece no Sementes da Violência é o Rock Around the Clock, do Bill Haley. Sim. Né? In His Comets. Foi uma das músicas que foi trabalhada no filme e na divulgação. Então, justamente com os jovens se colocando, é a primeira versão do The Wall, porque na verdade é os jovens se colocando contra a escola, mas na realidade eles estão questionando o sistema como um todo. O James Dean mesmo, ele era um autor promissor na época, né, novo, ele se vestia diferente da galera, né, ele foi um dos primeiros caras a usar, antigamente usava uma camiseta, né, por baixo da camisa, né, que era como se fosse uma roupa de baixo. Isso. Né? Aí ele saía só com aquela camiseta, né, de jeans e camiseta. Exatamente, ele e o Marlon Brando, né? Era uma parada que, né, não podia, era a atitude que tava rolando na época. Daí tudo isso culminou. E isso que você falou porque inclusive o jeans, né, porque na realidade o pessoal usava calça de tergal, outros tecidos, E o jeans era roupa de trabalhador, então era roupa para pedreiro, para mineiro, né, essas calças. E daí eles vão justamente, o James Dean faz isso, ele usa o jeans, ele adota o jeans, e o Marlon Brando também, né? O Marlon Brando acho que é o Selvagem, né, que ele participa, é no Juventude Transviada. E daí o Marlon Brando também usa a camiseta por fora, que era quase como se você sair de cueca hoje na rua, né? O Super-Homem faz isso há 80 anos, ninguém reclama. Mas o cara saindo de jeans e camiseta, como assim? Então os caras quebraram já um estigma ali, um tabu, né? Que não podia se usar aquela roupa. Então, os cabelos mais compridos, né? Então, o James Dean já cria um impacto dentro desse contexto aí, né? E esses filmes, eles são importantes, que eles começam a trazer essa ideia. Sabe que eu tenho uma amiga que comentou uma vez, e eu acho que é interessante esse ponto de vista dela, que os americanos, eles colocam as coisas em filmes só quando elas passam de um certo limiar. Então ela diz que, por exemplo, o filme de disco voador, os Estados Unidos só deixa ser realizado porque eles já aceitaram que existe disco voador e que é uma forma de propaganda para preparar as pessoas para o dia que surgirem os ETs, né? E se você for parar para pensar de certa forma, tem isso, né? Então, será que esses filmes mudaram a juventude? Ou é porque esses filmes retratam a época que essas jovens já estavam se revoltando contra o estabelecimento, né? Contra essa sociedade tão formal, tão certinha, né? Eu acho que isso é bem relevante nesse tipo de discussão. Sim. Né? Uma outra coisa interessante para a gente situar aqui historicamente é que uma das coisas que permite o surgimento do rock é a criação do LP em 1945, né? Que daí, com as pesquisas que foram feitas nesse período, se diminuiu de 78 rotações para 33 1/3, que é a rotação padrão até hoje do LP, e se criou o microsulco, que permitia registrar com mais fidelidade o som, né? E os primeiros discos que surgiram foram os discos de música clássica, porque a música pop, digamos, não era considerada merecedora, digamos assim, de uma qualidade sonora, né? Então, eles acreditavam muito nesse período assim: se é música clássica é bom,
Ah, mas tem lá o blues lá. Cara, isso daí é música de negro, de caipira, isso toca lá no plantação de algodão. Imagina, o cara desse não tem nem dinheiro para ter um LP. É diferente. Né? Então era uma cultura diferente. Só que ao mesmo tempo que o cara troca, daí cria o vinil, que permite esse microsulco, tudo, se diminuiu o custo de prensagem e, portanto, ficou mais acessível, né, a compra de discos. E aí que surge, né, já havia, né, mas é aí que cresce a Chess Records, Capitol e outras gravadoras que conseguem entrar meio que num mercado paralelo. Por exemplo, os discos dos bluseiros antigamente, eles se chamavam Race Records. Então os discos de blues eram considerados discos apenas para negros, né? Esse race com conotação realmente racismo, né? Discos da raça. E daí os caras, só que para você ter ideia, já naquela época Howlin' Wolf, B.B. King, né? Os grandes nomes do blues, Robert Johnson, os caras vendiam milhões de discos, mas só entre os negros. E aí, à medida que o vinil foi se popularizando, esses discos foram atraindo o público branco também dessa época, que aí começa a se revoltar. Eu acho que tem aí, nessa colinha que você tá, Ryan, tem até, os caras citam a parada da Billboard da época, né? Então veja, nos anos 50 os grandes hits eram Mona Lisa, cantada por Nat King Cole, aquela Mona Lisa, Mona Lisa, né? Depois você tem aqui Be My Love, do Mario Lanza, né? Too Young, também pelo Nat King Cole, Delicado, já brasileiro, né? Bossa Nova, faz sucesso nessa época, Blue Tango, então Vaya con Dios. Em 1954 você tem Love is a Man Splendor Thing, 55 aliás, Lisboa Antiga, Os Pobres de Paris, Teme, New Blue de Pinto de Blue, Dominico, né? Também é de 55. Então você vê, os jovens estavam meio de saco cheio dessa coisa meio morna, porque se você for ver esse padrão de vida, então você tinha que se comportar direito, usar o cabelo certinho, usar a roupa certinha. Então era uma sociedade morna, e os jovens desse período quiseram fazer uma ebulição, e eles começaram ouvindo coisas diferentes, como as músicas de trabalho, aquelas work songs, né, os rhythm and blues que surgiram, e o próprio blues. Eles começaram a adquirir esse gosto, né? Naquele filme Cadillac Records, se você conseguir pesquisar e ver o ano aí, o Cadillac Records ele começa, né, com o narrador principal da história, ele dizendo que enquanto ficava no circuito só dos negros, era blues. A hora que a primeira branca jogou uma calcinha no palco, virou rock and roll. É de 2008. Você estava falando da música clássica, né? Você já parou pra pensar que todas as gravações de música clássica são de bandas covers? Os caras não gravaram nada. Mas tudo de interpretação. Só existe cover do Mozart. Você falou das primeiras gravações, eu fico pensando. É tudo banda cover tocando os caras. Assim, as músicas tudo. Faz sentido, né? Faz sentido se você parar pra pensar, quem toca numa orquestra, né? Eles tocam as músicas lá do século cover, né? XV, né? Tipo, não tinha nada pra registrar naquela época, a não ser escrito, né? Não tinha áudio, né? Que louco, eu fiquei pensando nisso aí. Não, você tava falando dessa, tipo, esse resumão, assim, vamos dizer assim, do movimento social, né? E culminou lá no mudança de atitude da galera, e eu acho que isso daí foi surgindo, tipo, em todo esse movimento cultural e tudo, e daí na música em si também, mas não é só, tipo assim, isso foi um movimento
E surgiu o rock nessa época, né? Mas estava acontecendo, acho que no contexto total, né? O jazz também teve um movimento bem forte nos anos 50, de mudança, assim. Então acho que é legal isso daí, que é um movimento social, mas como a gente está falando de rock, né? No rock foi bem, tipo, bem visível e foi popularizado, né? Porque tipo, acho que atingiu mais fácil as pessoas por causa desse pô, as pessoas saíram dessa pós-guerra, não sei o que, e tava essa geração baby boomer, que a galera chama lá, né, e tal, tava tipo, em desenvolvimento muito, né, crescente, então acho que isso culminou para pro rock expandir, vamos dizer assim, de um jeito bem, né, assim, bem rápido, vamos dizer assim, bem febril, né, vamos dizer assim, tipo, não no sentido de ser febril de ruim, mas no sentido de ser rápido. De incendiar pra caramba, assim, né? Eu acho que foi bastante. E você falou do Brasil, né? Até porque no Brasil, não sei se vocês pensam assim também, mas você reparou que no Brasil é sempre... Parece que a gente sempre tá... As coisas sempre chegavam uma década depois, né? Tem um delay, né? Porque assim, por exemplo... Você tinha coisas lá... Pega um exemplo simples, né? Fala, vamos pra uma festa dos anos 60. Como que a galera vai vestido, geralmente? Jaqueta de couro e lambreta. Só que isso, se for ver, é dos anos 50, né? Essa geração. Jaqueta de couro, lambreta, tarará, rockabilly, Elvis e não sei o quê. Nos anos 60 já começa ali a psicodelia, começa tipo... Tem os Beatles ali com o Iê, né? O Iê, que é o terninho, era as roupinhas social. É outro piro. E no Brasil, tipo assim, as pessoas têm essa visão diferente. O cabelo era diferente, né, dos anos 60. Não era igual nos anos 50, né? Não era cabelo de Elvis. Era outro cabelo. O masculino era diferente, era cabelo Beatles. Tinha até aquele filme do The Who, que é o Tommy, né? Não, mas tem o Quadrofonia. Tem um disco, daí fizeram um filme desse disco que são várias histórias. É uma pessoa que tem quádrupla personalidade, né? Nossa. E daí lá tem um movimento dos anos 60 da música, lá na Inglaterra daí, né? Que eles chamavam de mod. Mas não era um movimento de música, era um movimento social também, né? De contracultura, que o Raio falou. Os mods eram as pessoas que se vestiam de terninho, era tipo Nutella, vamos dizer assim, né? No século XIX eles chamavam os dandies. Que eram os que vestiam de terninho, que gostavam de ouvir jazz e rhythm and blues e coisas assim. Ficavam no pub escutando poesia, sabe? Coisas, tomando vinho. E tinha os rockers, que tava com aquela vibe ainda dos anos 50. Do Kerouac, né? Aquele movimento dele lá. Né? Esse filme On the Road, né? Esse filme aí, Quadrofonia, que é do disco, conta a história de um cara que tem quádrupla personalidade. E ele tinha essa rixa entre dos mods versus os rockers, assim. Aí no filme mostra bem certinho. Tem o Sting no filme até, assim, é muito legal. E daí os caras tretando, os caras saíam no soco. Era tipo as torcidas lá dos campeonatos de gangue britânico lá dos hooligans, assim. Era tipo assim, os caras eram presos e torados o pau, assim. Aí tem esse movimento aí, né, também. Mas isso é anos 60, vamos dizer assim. Mas eu tô falando que, só abrindo parênteses assim, dá a impressão que no Brasil chegava depois, né? O Brasil coisas, sempre teve um delay. Deixa eu puxar dos antecedentes, a árvore genealógica do rock. Sim. Né? Acho que a gente tem duas vertentes grandes aí, que é o blues, né, que vem das canções de trabalho, e o que eles chamavam de hillbilly, ou as músicas caipiras, que depois esse termo hillbilly virou um termo pejorativo, já era pejorativo, né? Chamar o cara, ô caipira ou seu roceiro, é que nem aqui chegar, né? Nós estamos aqui em Campo Mourão, o legal, ô seu roceiro, porra, né? Vai dar treta, né? E daí virou a música country, né? O hillbilly na realidade é a música country, só que enquanto o blues era uma coisa do negro, o country era uma coisa do homem branco. E o rock ele juntou essas duas vertentes. Curiosamente o blues, né, ele surge ao mesmo tempo, o blues e o gospel das work songs. Sim. Só que o gospel, o que aconteceu? Você tinha o domínio, por mais que tivesse acabado a escravidão, você ainda tinha o domínio do branco sobre o negro lá nas plantações de algodão, escravos ou não, né?
você já tinha o negro e eles tinham aquelas canções de trabalho, né? Ô manado, e os caras iam seguindo e trabalhando. E daí uma turma, né, digamos uma parcela dos negros pensou, pô, eu tô aqui vivendo num país de brancos e eu dependo deles para o meu sustento. Então eu vou me abraçar com os caras. E aí vira gospel. Eles adaptam essas canções de trabalho e viram as músicas de igreja. Tanto é que se você vê hoje qualquer igreja dos negros americanos é muito alegre, é muito festiva, essa é a música gospel, né? E o blues é a turma que não se conforma. O blues é o cara que, percebendo isso, eu dependo do branco, ele diz, cara, o branco que se foda, eu vou celebrar a minha cultura e jamais vou adotar, por exemplo, o cristianismo como minha religião de fé. Então eles que trazem aí a adoção da religião afro-americana, por isso que quase todo filme de blues está metido com voodoo, está metido com coisas haitianas lá, né, voodoo ou hoodoo ou santeria, porque é o pessoal que não cedeu à cultura, ao processo de aculturamento do homem branco. Eles falaram, nós vamos preservar nossa raiz. Então aí, por isso que todo bluseiro é maldito. Aí surgem as coisas da encruzilhada, Robert Johnson, todo aquele papo. Vender a alma pro demônio, né? Então, porque é o cara que... E para eles era importante, do tipo assim, não mexa com a gente, porque a gente é foda, nós vamos tocar foda-se mesmo e vai ser assim. Quiseram escravizar, né? Estão impedindo que a gente seja uma cultura, mas nós vamos ser uma cultura. Então o blues ele vem como um processo de afirmação cultural. E é engraçado que pode ter gente que não sabe, né? A gente tá no meio da música, a gente sabe, mas o blues, ele não tem uma tradução como azul, né? O blues ele tem algo semelhante a triste, né? Uma coisa de melancólica. Depressão. Né? Depressão, exatamente. E se você for ver as letras, né? Elas são geralmente bem melancólicas e tristes, né? Não é... Tem bastante coisa alegre também, né? Mas... Né? Resumindo, o blues ele é uma música folclórica americana que, tipo assim, que retratava tipo, a vivência da pessoa na época. É tipo que nem no Brasil os cantos... Zezé de Camargo. Não, mais antigo. Mas aí o Zezé de Camargo eles vão cair no country, né? Mas daí é mais antigo. Eu digo a letra, né, desse negócio de pegou a mulher com outra, não. essas coisas de cor. Sim. Assim. Não, mas o funk, né? É o funk hoje, a cultura funkeira, né? O funk, por exemplo, do Rio de Janeiro tem isso daí, né? Essa cultura deles lá. Tipo, que é local, né? Exatamente. Por exemplo, que eu falo do blues, por exemplo, eles falavam disso, que eles viviam? Eles iam lá, trabalhavam na plantação, lá, chegavam em casa, se fudiam, pá. Daí, e no Brasil também, tipo, só que no Brasil, nessa época, que começou aí em 1900, era outro tipo de música que acontecia, né? Era a música brasileira, já com influência do samba, da umbigada, de outras coisas lá, era outra cultura, né? Daí foi influência, só que era cultural, então as letras falavam sobre isso, você pegar os primeiros sambas, choro e coisa assim, era meio que isso, sabe? Mas se você pega o próprio samba da Dona Irã Barbosa, né, o outro já é mais pra cima, né, assim. Pior que não é tanto, né, o Dona Irã, mas ele começa nos 30, 40 ali, né, pega a Dona Irã, pega aquele do Telhado de Estrelas lá, o Cartola, né, você vai ver que eles têm muito a ver com essa mesma tônica do blues, né? Daí do blues veio o rock and roll, né? Você vê o todo mundo tem como pai do rock lá o Bill Haley, né? And His Comets. Depois eu falo um pouquinho sobre ele, mas dizendo que ele é o pai do rock com o Rock Around the Clock. Mas na realidade não. O pai do rock não é pai, é uma mãe. Na realidade, a mãe do rock se chama Rosetta Tarp. Sister Rosetta Tarp. Né? Eu tava pesquisando sobre ela aqui já. Então. E ela tem... Só que ela ficou no meio gospel, né? Assim, então, aí que tá, veja que bacana. Eu contei até agora há pouco aquela história do blues e do gospel, né? Da diferenciação. E a Rosetta Tarp, ela era filha de pastor, né? Americano. E ela tocava, até 10 horas ela tocava na igreja,
Das 10 para frente ela saía para tocar blues nos botecos. Então ela fazia, né, entre aspas, né, ela era literalmente, vivia entre o Deus e o diabo, né? Rock Me, Lonesome Road, Tall Skinny Papa, né? Essa mesma, Stranger Things Happening Every Day, né? São músicas que fazem parte do repertório dela e são músicas que inspiraram Elvis, B.B. King, Bob Dylan, Chuck Berry, Etta James, Johnny Cash, Little Richard. Toda essa geração foi influenciada por ela e a gente praticamente só foi reconhecido em 2008. Que ela foi incluída na Galeria da Fama do Rock and Roll. Até hoje ela era meio marginalizada. E da onde que veio o nome Rock and Roll, vocês sabem? Foi um DJ, não foi? Que foi um DJ. Citou, falava disso, eu tô ligado alguma coisa. Então, esse cara se chamava Alan Freed. Não foi o Alok, né? Não foi o Alok, era o Alan Freed. Ele é considerado o cara que batizou o rock and roll. Né? Ele tirou, em 1951, ele denomina rock and roll e tirou de uma música de um cara chamado Big Joe Turner, uma música dele de 1922, chamada My Baby She Rock Me With a Steady Roll. Né? E daí ele juntou e virou o rock and roll. Ele tinha um programa em 1951 chamado Moondog Show, que depois foi rebatizado para The Moondog House Rock and Roll Party. Nossa. Então ele trabalhava, era uma rádio que tocava jazz e música clássica, e ele conseguiu convencer os donos a deixar ele tocar, pelo menos no final de semana, 1 hora de rock depois das 10, 11 da noite. E daí ele tocava principalmente Rhythm and Blues, né, que já tinha lá um blues de Chicago, que já tinha aquela pegada mais elétrica, mais nervosa, e daí ele que começou a trazer essa sonoridade para o rock and roll. E esse cara, ele foi muito famoso nos anos 50, porque ele organizava festas em clubes, estádios não, mas como é que chama? Ginásio de esporte, coisa de igreja, salão paroquial, e ele trazia a juventude para dançar aquela música nova que ele trazia. Então ele foi o primeiro cara que fez o boom, assim, né, do rock. E ele é um dos caras que ajuda a afirmar o rock como coisa de atitude, né? Tem um episódio muito bacana que se conta a respeito dele, que diz que uma vez eles estavam fazendo num salão paroquial lá uma festa dessas, começou a dar um algazarra e por causa da música alta chamaram a polícia. Aí diz que a polícia chegou lá, chamou ele no canto e falou: cara, vamos maneirar no som, porque o pessoal tá reclamando, não sei o quê. Ele falou: só um pouquinho, beleza, seu guarda, posso chegar ali no microfone só para anunciar o pessoal? Aí, claro, né? Aí ele pegou o microfone e falou: aí, gente, esses policiais aqui não estão querendo que vocês se divirtam. E começou o maior quebra-quebra, parou todo mundo na cadeia nessa noite. Né? Então ele é um dos caras que cria, por conta desse evento e de outros, o rock nesse período tinha um segundo nome, que era Rock and Riot, que Riot tem a noção de desordem, tumulto, exatamente. Então ele trouxe a ideia do roqueiro desordeiro. Não só ele deu o nome do rock, como ele começa a trazer essa ideia da atitude. Nessa festa dele em especial no Boston Arena em 1958 que ele fez esse foá. Se vocês assistiram ou assistirem aquele filme La Bamba, que conta a música do Ritchie Valens, vocês vão ver que no show que o Ritchie Valens está tocando, que aparece Buddy Holly e tal, quem apresenta o show é o Alan Freed.
né? Só que ao mesmo tempo ele teve envolvido num escândalo chamado o escândalo Payola, de 1959, que foi um escândalo que divulgou um esquema de jabá, né? Que era os caras, as gravadoras pagando para eles tocarem a música das bandas, né? Dos seus artistas. Só que na realidade, o que pouca gente sabe é que esse escândalo Payola, na realidade, foi um escândalo montado pela sociedade conservadora da época, porque eles não se conformavam que quando ligava a rádio estava tocando aquela música infernal do rock and roll, aquela barulheira. Sim. E eles diziam que isso ia corromper a mente do jovem, que ia transformar o jovem num drogado, num deturpado. A gente conhece essas histórias, né? Só que daí foi uma coisa que na época pegou muito mal, e ele acabou morrendo na pobreza ali, acho que 63 ou 65 que ele morreu, né? Já totalmente desacreditado, e no momento que o rock ganhou o mundo, né? Assim, não podemos esquecer, tem o surgimento do Elvis Presley, né? O Elvis, cara, todo mundo fala a história dele ter ido gravar o disco pra mãe. Só que na realidade a gente precisa ir um pouquinho antes e falar do cara que é o John Phillips, que na realidade esse cara, ele fazia um trabalho muito bacana, que ele pegava, ele ouvia que tinha uma coisa, ele era principalmente um caçador de talentos, e ele tinha um esquema de gravar o vinil, o acetato, meio que na hora, e o Elvis queria ser descoberto pelo John Phillips, né? E daí o Phillips, ele chega na tal gravadora de Memphis, que era uma subsidiária lá do Phillips, e daí ele, com a desculpa de gravar o disco pra mãe, na realidade ele queria que não é John, é Sam Phillips, desculpa, eu tô falando John Phillips e é Sam Phillips. E daí ele queria que o Sam Phillips ouvisse ele. Então ele gravou o disco lá e foi embora. Só que a secretária do Sam Phillips sempre ouvia ele dizendo: se eu encontrar um branco que cante como um negro, eu tô feito na vida. E daí, quando Elvis gravou o disco, ela gravou um a mais e deu pro Sam Phillips. Nessa época aí, o Elvis já tinha essa alcunha de pai do rock? Rei do rock, né? Alguma coisa assim, ou isso é póstumo? Só depois de anos já... Não, isso já foi sendo construído nessa época. Ele era o cara, era o número 1 na Billboard, assim, sabe? Mas por causa disso que ele era considerado o rei do... Porque ele popularizou de forma estrondosa o gênero, assim. Tipo, não tinha quem não gostasse do Elvis. Rei do rock, porque, na verdade, foi uma parada mercadológica. Questão de marketing, rolou muito marketing, né? Exatamente. E aí, enquanto ele estava na guerra, que aí ele deu uma pausa, né? Porque ele quis pagar de bom mocinho. Ele falou, não, que é isso, eu não sou imoral. Ao contrário, não ia perder o mercado, né? Então ele começa a incentivar os bons costumes. Aí ele vira o queridinho da classe média americana. E incentiva vários jovens a se alistarem. Então você vê que o rock, primeiro começa como uma atitude de contravenção contra o marcartismo. E o Elvis quer trazer de volta o cara todo certinho, todo bonitinho, não sei o quê. E depois, no final dos anos 60 e começo dos 70, o rock volta com uma atitude contra a guerra do Vietnã. Então, se o Elvis convidou todo mundo para se alistar, para ir para a guerra da Coreia, né, em Woodstock o pessoal estava falando mal do Vietnã. Sim, né? Então você vê como o rock sempre foi um movimento meio de contracultura. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, way down by the riverside, down by the riverside, lay down my sword and shield. Você tem o Bill Haley and His Comets com Rock Around the Clock, See You Later Alligator, né? O Bill Haley é o cara que dá o nome brincalhão, que inclusive o Beatles é um trocadilho,
né? Mas Bill Haley and His Comets, porque ele está fazendo uma brincadeira com o cometa Halley. Né? O nome dele era Halley mesmo, aí falou, vou chamar. Eu sempre brinco que o dia que eu for fazer uma banda vai ser Akhenaton e seus ex-caras velhos. Né? Eu vou pegar, então você vai ser, né, os 4 filhos de Horus. Então essa ideia de brincar com o nome de banda é uma ideia que surge com o Bill Haley, que ele era bem criativo nisso e era o senhor festividade. Então se você queria animar uma festa, chama o Bill Haley, que ele é o cara da hora, né? Ele sempre fazia tudo muito bagunça. Aí depois surgem aí outros caras, que nem o Chuck Berry, que se apresenta na Chess Records, tá? Mas aí o Chuck Berry chega na Chess Records, né? Você já tinha lá o Muddy Waters, o Holy Wolf, que eram parte do catálogo padrão deles, e daí o Chuck Berry, ele chega, né, com Maybelline, Roll Over Beethoven, Johnny B. Good, ele chega trazendo uma sonoridade nova. E se você ouvir, o som dele é muito parecido com aquela música da Rosetta Tart, da Sister Rosetta, que a gente falou, né? Stranger Things Happening Every Day. Então ele tem muita influência dela. E ele causou furor, porque aí os shows dele eram também incendiários, ele é altamente dinâmico, né? E até recente ele fazia shows ainda assim. Né? E para você ter ideia da influência do Chuck Berry, o Elvis, os Beatles e os Stones gravaram pelo menos 18 músicas do Chuck Berry. Olha só. Né? Lembrando que no começo da carreira os Beatles gravavam muita cover. Né? Então eles pegaram muita coisa do Chuck Berry. Então muita coisa que você ouve e diz, isso é Elvis, não, era Chuck Berry. E outra banda também era os Beach Boys. Aquela música mais famosa deles, Surfing in the USA, é uma cópia da música Sweet Little Sixteen, do Chuck Berry. Essa atitude rocker, né, começou com esses malucos, assim, que foram caras que começaram meio... caguei e andei com essa opinião, eu vou fazer meu som, eu toco, eu levo as plateias à loucura, né, e se tornaram referências. Então eu acho assim... Se você ouve o rock dos anos 50, eu acho que ele é muitas vezes pueril, ele é cru, ele é inocentão, ele é uma coisa assim, sempre aquela coisa de 3 acordes ali. Mas é que a gente vendo hoje, né? Na época era então, coisa, exatamente. Né? Então a gente hoje vê, você tem essa noção. Só que se você volta para olhar com os olhos daquela época, os caras devem ter tocado fogo mesmo no país, né? Você pega uma sociedade ultraconservadora, que o americano sempre foi conservador em excesso, e daí os caras chutam tudo. Sim. Né? Eu acho que até como uma forma de se expressar e sobreviver, eles tinham que fazer isso. Né? Por isso que é interessante ver essa história do rock no prisma histórico, porque eles criaram uma revolução, entre aspas, silenciosa, né? Porque não foi uma coisa violenta, de certa forma, na maior parte do tempo, mas foi uma coisa assim, nós precisamos criar o nosso espaço. E aí você vê que surge, também aqui a gente indo já para a reta final, nesse período também surge o Fats Domino, né? Vou citar aqui 4 músicas dele, né? The Fat Man, Jambalaya, Blueberry Hill e Lady Madonna, né? Essas 4 são bem famosas, do Fats Domino, ele era pianista também. Um cara fabuloso, todos esses caras, acho que vale a pena procurar e assistir no YouTube, para se ter uma referência sonora e visual deles, né, para ver como que eles interagiram, né? Você tem os Everly Brothers com Bye Bye Love, Crying in the Rain, que é uma música que até pouco tempo atrás, pouco tempo do meu tempo, né? Mas já tem uns 10 anos, foi hit de novo, os Everly Brothers, né? Eles tocavam muito country e muita coisa melosa, eles eram mais pro pique assim, eu acho que influenciaram muito Beatles, assim, eles eram muito mais cancioneiros, tocavam mais musiquinha de amor, baladinha, né? Eram gêmeos eles. Aí você tem Buddy Holly, né? Buddy Holly foi o cara que fez a primeira orquestração de cordas do rock
e as primeiras dublagens de voz e guitarra foi o Buddy Holly, né? Que aí entra com o que você perguntou de inovação. O Elvis não inovou, mas o Buddy Holly inovou. Tinha uma coisa diferente, né? É o cara, o primeiro cara que também divulgou muito a Fender Stratocaster, era o instrumento principal dele. Olha só. Né? E ele, as músicas mais famosas dele é Crying, Waiting, Hoping, que inclusive aparece no filme La Bamba, Weezer e Peggy Sue, são as músicas mais famosas. Eu vou citar um trio aqui, que é o Buddy Holly, o Ritchie Valens, que gravou La Bamba, ele era chicano, né? Era família vinda do México, ali estabelecida nos Estados Unidos, né? E o Ritchie Valens, ele é um sucesso meteórico. Toda a carreira do Ritchie Valens, ele gravou pouca coisa, né? Então tem La Bamba, tem Dona, tem mais 2 ou 3 músicas que ele gravou. E na realidade, todo o processo dele, do estrelato, a fama, a morte dele foi 1 ano. Então ele cresceu, ele cresceu e sumiu em 1 ano. E outro é o Big Booper, tem Chantilly Lace, The Clock e Monkey Song, como músicas aí famosas dele. E esses 3 caras, eles morreram em 3 de fevereiro de 59, num acidente que ficou conhecido como o dia em que a música morreu. Daí o rock vai dando outra... Vai ficando de outra forma. Vai começando. E aí que você começa a ter nos anos 60... Depois aí você vai ter as grandes reviravoltas do rock and roll, né? Que é Beatles, Stones, você vai ter a invasão britânica, você vai ter surgimento do Jimi Hendrix, a psicodelia em 67, surge Eric Clapton, surge Led Zeppelin. Tudo isso ocorre nos anos 60, Pink Floyd, né? Então isso arrebenta a tampa, mas isso já é um papo para o próximo podcast, né? E a gente acaba, acho, esse por aqui, deve ter dado mais de 1 hora e tanto. Você, Anderson, que viveu os anos 50, não tô brincando. Você que a galera só tá ouvindo, né? Vai achar que o Anderson tem 80 anos. Você que viveu os anos 50. Mas aqui a gente tá falando do delay, né? Dos Estados Unidos pro Brasil e no mundo inteiro, né? Mas você sabe quando que o rock teve esse momento forte aqui no Brasil também? Nos anos 50, teve alguma coisa de rock aqui no Brasil? Ou isso foi chegar depois? Você sabe alguma coisa disso? Eu acho que veio depois. Eu acho que ele vem mais para os anos 60, né? Com o Iê mesmo. Né? O pessoal da Jovem Guarda ali, né? Essa época. Porque nos anos 50 no Brasil, você pegar playlist, pesquisar mesmo, era tipo a bossa nova que tava... Não era bem bossa nova, mas era o samba, essas coisas mais nesse sentido. Que era outra influência, né? Tipo assim, mas a bossa nova começa, né, nos anos 50, não é? Por aí, assim. É porque daí tinha... No Brasil teve o lance... Tipo, a música surgiu lá do samba, né? Da música dos negros e tal. E nos Estados Unidos veio da música dos negros, mas era misturado com outra coisa que virou blues, né? Que no Brasil foi para outro caminho. Daí veio o choro, veio as veio outras coisas, os cancioneiros lá. Mas o rock and roll veio depois, anos 60, anos 60 por causa da Jovem Guarda. Que daí surgiu por causa da influência dos Estados Unidos. Por exemplo, apareceu o Elvis, daí o Roberto Carlos curtia, né? Aí surgiu o Roberto Carlos, que era aquela figura do... Não é o rei ainda no Brasil, mas tem tudo isso. Então veio disso daí, né? Daí é mais 60 no Brasil, né? Por isso que eu falei que tem esse atraso, né? Porque o Brasil tipo assim, não que o Brasil se espelhava, mas acho que chegava depois, né? Agora chega instantâneo, né? Mas antes chegava depois. Eu tô verificando aqui cito, ó, no Brasil a Nora Ney que regravou Rock Around the Clock em 1955. Né? Tá. Ela regravou. Aí depois ela não gravou mais nada. E em 1961 ela grava uma outra música de rock dizendo "Me cansei do rock". Né? E daí você surge em dezembro de 55, né, uma versão em português por Heleninha Rosa, chamada Ronda das Horas, né, que seria Rock Around the Clock. Legal. Deve ser por isso que os lances Então teve, mas assim, coisa bem pontual, né? Nada assim nada como movimento, né?
E aí depois você tem, né, vários artistas gravando versões em português, que nem você tem lá o See You Later Alligator, aí virou Até Logo Jacaré, Meu Fingimento, que é uma versão do Great Pretender, né? Bata Baby, que é a versão de Long Tall Sally do Little Richard. E em 1957 o primeiro rock escrito em português, né? Rock and Roll em Copacabana, por Miguel Gustavo e gravada por Calbi Peixoto. Olha só. O Brasil é outra esquema, coisa, né? né? Eu acho que é outro pensamento, né? Porque o rock é americano. É americano, tipo né? assim, se a gente for ver. Aí no Brasil teve a influência americana e daí teve elementos do rock pra criar uma música brasileira, que é a Tropicália, né? Aí você pega aquela psicodelia, todo aquele movimento. Não, é legal. E eu já aí você guarda, tem, né, que teve e você movimento vê que que tem o rock, que assim, coisas que são tipicamente americanas, né? O blues, o jazz e o rock. São três coisas que é produto americano mesmo, né? Não é outro, não veio de outro lugar, foi dali. Aí você tem nos anos 60 o blues inglês e o British Rock Invasion, que aí começa o rock inglês, aí arregaçou, entrou com os dois pés na porta. É isso. Encerramos então um bom podcast para todo mundo. Espero que tenham gostado. Isso aí, valeu. Falou, galera. Até o próximo episódio.